Meu nome é João Vitor Cavalcante da Silva e eu curso Tecnologia em Alimentos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, o IF Sertão, Campus Petrolina. O nome do meu orientador é o professor e doutor Marcos dos Santos Lima. O tema do meu projeto foi o perfil químico da farinha da casca de abacaxi e sua utilização na produção de cerveja artesanal tipo IPA. A cerveja é um produto consumido mundialmente. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de produção da bebida. Meu projeto foi a elaboração da cerveja tipo IPA. Mas o que é uma IPA? É uma cerveja amarga, moderadamente forte, extremamente aromática e refrescante. E ela também permite a adição de frutas e seu resíduo em sua composição. É previsto que as cervejas artesanais no Brasil tenham uma taxa de crescimento maior se comparada às taxas previstas para o mercado das tradicionais Pilsen. O abacaxi foi o principal matéria-prima do nosso projeto e do nosso produto, principalmente os seus resíduos. Ele tem origem na América tropical e subtropical e possivelmente no Brasil. Cada planta produz um único fruto de sabor e aroma característicos, sendo utilizado tanto para o consumo in natura quanto para a elaboração de uma variedade de produtos. Para evitar o desperdício de seus resíduos, como a casca e o cilindro, esses podem ser utilizados para a obtenção de farinha, que foi o nosso projeto, e é uma alternativa na produção de outros produtos, sendo uma possibilidade e foi uma possibilidade na produção de cerveja. O objetivo geral é estudar a composição química da farinha do resíduo de abacaxi e incorporá-la em formulação de cerveja tipo IPA, para agregar aromas e torná-las uma bebida funcional. Já o objetivo específico é processar a farinha a partir do resíduo de abacaxi, realizar análises químicas da farinha do resíduo e elaborar formulações de cervejas funcionais com o resíduo de abacaxi. A obtenção do abacaxi. Os abacaxis foram da variedade pérola, foram adquiridos no mercado do produtor, escolhidos com base no seu grau de maturação. Os frutos foram transportados para o laboratório de análise ULEA do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, o IF Sertão. Como foi feita a secagem do resíduo e a elaboração da farinha? O resíduo foi submetido à secagem em um secador de bandeja, como visto na imagem, a temperatura de 55 graus, até peso constante. Após isso, foi resfriado, triturou-se em um liquidificador e obteve-se a farinha, a qual foi peneirada e padronizada de partículas e em peneira de 600 metros, a temperatura ambiente. Como foi feita a extração do conteúdo fenólico do resíduo do abacaxi? A obtenção do conteúdo fenólico da farinha do resíduo de abacaxi foi feita por maceração a frio, com metanol, durante 7 dias. Ao fim dessa maceração, foi centrifugado, filtrado e armazenado em frasco lambda, posteriormente congelado até o momento das análises. Na determinação de fenólicos totais, a concentração de fenólicos totais foi determinada pelo método espectrofotômetro com fólio cicalteu, onde foram adicionados em um tubo de ensaio 100 microlitros do extrato, que foi realizado, ficou 7 dias com metanol, 7,9 ml de água destilada e 0,50 ml do reagente fólio. Após isso, ficou-se 3 a 8 minutos e acrescentou-se 1,5 ml da solução saturada de carbonato de sódio a 20% e posteriormente permaneceu em repouso por 2 horas. Para a obtenção dos resultados, foi lida a absorvância a 755 nanômetros em cubeta de vidro, utilizando um espectro UV visível, que foi zerado com o branco dos reagentes. Os resultados foram expressos em miligramas, que é equivalente ao ácido gálico. Já a determinação de DPPH e ABS foi feito o padrão análise Prolox e foi utilizado para a construção
de uma curva analítica, e seus resultados serão expressos equivalentes de trolocos por litro de extrato. Para a realização do DTPH e a BTS, as amostras dos extratos do abacaxi foram diluídas em água deionizada na proporção 1:2, ou seja, 1 ml de água e 1 ml das amostras. As leituras da absorvância serão realizadas em um espectro UV visível. A atividade de radical DTPH foi medida através da extinção do máximo da absorção em 517 nanômetros. O método constituiu em uma mistura de 100 microlitros da amostra feita com 2,9 ml da solução etanólica do radical DPPH e posteriormente incubou-se no escuro durante 30 minutos. A solução de DPPH foi diluída com etanol para absorvância entre 0,900 e 1 até 517 nanômetros. As leituras de absorvância foram realizadas em tempos de 0 sem adição da amostra e 30 minutos com adição de amostra. No método ABTS, a atividade de antioxidante dos extratos foi determinada da taxa de decaimento da absorvância a 154 nanômetros do radical ABTS. O ABTS foi produzido através de uma reação de 5 ml do radical ABTS com 5 ml de persulfato de potássio. Isso foi feito um dia antes das análises, em temperatura ambiente a 20 graus. No processo, a solução ABTS foi diluída com etanol para ajuste da absorvância inicial entre 0,650 e 0,750 a 734 nanômetros. Em 3 ml da solução radical ABTS foram adicionados 30 microlitros da amostra e foi lida em um espectro no tempo 0 e após 6 minutos de reação no tempo 6. O FRAP foi preparado por meio de uma mistura de 25 ml da solução tampão acetato, 2,5 ml da solução TPTZ e 2,5 do cloreto férrico em solução aquosa. Foi adicionados 90 microlitros do extrato preparado anteriormente, 270 microlitros de água deionizada e 2,7 ml do reagente FRAP. Logo após isso, foi incubado a 37 graus no termoreator por 30 minutos. Após estes 30 minutos, a absorvância foi medida em 595 nanômetros no espectrofotômetro e foi zerado com água. Após isso, os resultados obtidos foram comparados com a curva de calibração de sulfato ferroso nas concentrações de 100 e 2.000 milimols, expresso em milimols de ferro por litro da amostra. Vamos para a elaboração da cerveja. Como foi elaborada a cerveja? A cerveja foi produzida em uma Brauhomer, uma panela cervejeira, como vocês veem na imagem. Como eu já mencionei, a cerveja foi um tipo IPA e foi elaborada em uma batelada de mostura de 12 litros e fermentada a temperatura controlada por 7 dias. A cerveja é uma IPA, foi produzida a partir de 3 kg de malte pilsen alemão e 24 gramas de Special W, que auxiliou na coloração. Esses maltes foram triturados, posteriormente feito a mostura, o qual passou por 2 rampas de temperatura. Ou seja, a primeira rampa ficou 70 minutos por 70 graus e a segunda rampa ficou 15 minutos por 75 graus. Cada uma dessas rampas com uma faixa de atuação enzimática diferente. Posteriormente, realizou a filtragem e a lavagem com água a 80 graus. Após isso, dividiu-se igualmente o mosto filtrado em 3 panelas, panela 1, panela 2 e panela 3. Igualmente, 4 litros em cada panela. Posteriormente, ferveu-se cada panela por 1 hora, restando 40 minutos para o final da fervura, adicionou 6,6 gramas de lúpulo Styrian-Gold em cada uma das panelas, na panela 1, na panela 2 e na panela 3. Produzido, consequentemente, em cada panela 40 IBU, que é o amargor da cerveja. Faltando 20 minutos para o final da fervura, adicionou o lúpulo Cascade em cada panela. E nos últimos 2 minutos,
adicionou 3 gramas do lúpulo Cascade. Fora isso, ainda adicionou na panela 1 4 gramas do resíduo da farinha do abacaxi e 8 gramas na panela 2. Aí, posteriormente, foi feito o resfriamento a 25 graus e as panelas e as cervejas e os mochos foram colocados em 3 garrafões diferentes, 4 litros em cada. Foi adicionado 6 gramas da levedura US05, que foi dividida nos 3 garrafões, 2 gramas em cada garrafão. Posteriormente foi feita a fermentação por 18 graus, ficou 7 dias, e a maturação também por 7 dias, mais 8 graus. Antes de envasar, foi preparado o primer, onde adicionou 28 gramas de açúcar em cada garrafão, para que as leveduras residuais iniciassem o processo de refermentação na garrafa. Após isso, fez o engarrafamento e esperou-se 7 dias. Após esses 7 dias, foram feitas as mesmas análises feitas na farinha do abacaxi. E os resultados. Como eu já havia dito, os compostos fenólicos foram expressos em miligramas por litro, equivalente ao ácido gálico. Já a atividade antioxidante DPPH e ABTS, os resultados obtidos foram expressos com milimol de hidrolox. Já o FRAP, pelo poder antioxidante de redução de ferro, expresso em milimols de ferro. Aqui temos uma tabela onde apresentou-se. Aqui essa tabela representa o extrato da farinha do abacaxi, onde temos a média e o desvio padrão de cada análise. Fenólicos totais, FRAP, DPPH e ABTS. Já nessa tabela, vemos o desvio padrão e a média do que aconteceu dentro da cerveja. Aqui está a cerveja sem extrato, com extrato mais com 4 gramas e outra cerveja com extrato mais 8 gramas. No ABTS podemos analisar que houve um aumento da atividade antioxidante e no DPPH também. Fenólicos totais houve um aumento e no FRAP houve uma redução. E a partir disso, é possível concluir que a cerveja com resíduo da farinha de abacaxi apresentou atividade antioxidante e fenólicos totais maiores que a cerveja sem resíduo, podendo então ser considerada uma bebida funcional. Aqui são minhas referências e obrigado.